está bem? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Jose e bem-vindo lá. Então, gente, recomeçando, né? Meu nome é Joyce, bem-vindo à criação de Joyce. E como esse é o nosso primeiro vídeo do canal, eu vou começar com algo que deu certo pro Walt Disney, eu espero que também dê certo pra mim, que é Branca de Neve e os Sete Anões. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Branca de Neve e os Sete Anões. Um pouquinho mais daquela parte que a gente não vê, né? Porque a gente vê o filme, mas a gente quer ver também um pouquinho sobre a produção, como que foi feito, da onde veio a história, da onde veio tudo isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história, o por trás das câmeras de Branca de Neve e os Sete Anões. Mas antes de entender um pouquinho da história do filme, melhor a produção da Branca de Neve e os Sete Anões, a gente precisa também entender um pouquinho do Walt Disney, né? O grande produtor da Branca de Neve e os Sete Anões. Já que a história da Branca de Neve e os Sete Anões e a história do Walt Disney acaba se misturando, né? Porque o Walt Disney já era muito conhecido, né? Por causa do seu ratinho Mickey Mouse e as suas curta-metragens, né? Que são aqueles desenhos bem pequenininhos, que não tinha nem som. E também, né, ele já tinha o seu próprio estúdio chamado Walt Disney Studio, que antes, para quem não sabe, se chamava Walt Brother Studio, já que o seu irmão cuidava da parte administrativa desse estúdio, né? Só que dava pouco para ele queria mais. Então ele juntou a equipe dele inteira e falou: iremos produzir um filme animado 100% animado, com som e imagem. Todo mundo achou ele maluco, porque naquela época, filme animado não faria sentido. Ninguém acharia que alguém ia ficar 1 hora assistindo um filme animado. Mas ele acreditava tanto no sonho dele que ele hipotecou a própria casa que ele morava com as 2 filhas e a esposa. Falando disso, a esposa e o irmão dele tentou, de alguma forma, né, tentou ali convencer ele a não fazer essa loucura. Mas ele confiava no sonho tanto dele que ele foi mesmo assim. Já que o filme custaria $2.500, custou $1.500.000. O valor deu certo, né? O sonho dele, a ideia dele deu certo, já que ele conseguiu arrecadar $8 milhões em um filme de animação que todo mundo achou que ele estava louco por querer produzir. Deu tão certo que ele ganhou um Oscar. Naquela época não tinha Oscar de animação, né? Um Oscar específico de animação. Então ele ganhou um Oscar grande com 7 Oscar pequenininho, como uma forma de agradecer, né, por ele produzir algo tão bom, incrível e único, já que Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro filme de animação produzido nos Estados Unidos e também acabou também se espalhando pelo mundo. Então foi o primeiro filme de animação. Então a gente tem que agradecer ao Walt Disney por ter tanto filme de animação atualmente. Muito obrigada, Walt Disney, por isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre os personagens, né? Os três personagens principais. Não que os 7 anões não sejam principais, não sejam importantes, mas vamos falar especificamente dos 3, né? O príncipe, a nossa princesa Branca de Neve e a Rainha Má. Então, né? Pra quem não sabe, né, Branca de Neve e os Sete Anões é um conto alemão antigo que foi, né, passado aí pelos irmãos Grimm. Ela não é a primeira princesa da Disney, especificamente da Disney. Ela é a primeira princesa da Disney longa-metragem, ou seja, de um filme. Mas a primeira princesa da Disney, na verdade, se chamava Perséfone, que foi um curta-metragem feito pela Disney, que também não tinha som, só tinha aquela musiquinha, não tinha som, nenhuma fala da personagem, mas era colorido. Então, primeiramente, já foi diferente porque ela era colorido. E pra quem nunca conheceu, né, Perséfone, vai contar a história da rainha da primavera, que era Perséfone, que é uma deusa grega.
E ela é sequestrada por Hades. Todo mundo sabe quem é Hades? O deus do submundo, vamos assim dizer. O deus do submundo na cultura grega. Ela teria sido sequestrada por Hades e teria sido levada pro submundo. Só que aí ela acaba conseguindo convencer o Hades a voltar pro mundo dela, fazendo com que tudo que estava morrendo pudesse voltar novamente a viver, inclusive muitos animais que estavam já começando a perecer com essa situação. A Branca de Neve, né? Vamos falar agora exclusivamente da Branca de Neve. Ela é a mais velha em exibição, já que o primeiro filme é dela, né? Branca de Neve e Sete Anões é o primeiro filme da Disney. Mas ela é a mais nova das princesas, já que ela só tem 14 anos, enquanto tem algumas que têm 19, 18, 16. Só que ela é a mais nova, já que ela tem 14 anos. Seu pai se chamava Rei Leopoldo e a sua mãe se chamava Rainha Eva. Assim como aquela série lá, Era Uma Vez. Lembrei perfeitamente agora de Era Uma Vez. A voz dela, né, nos Estados Unidos, foi de Adriana Lancelotti. Outra informação que a gente também sabe é que a Branca de Neve é vegetariana. E faz super sentido você pensar que ela é vegetariana, já que ela é super ligada a animais. E é algo que faria muito sentido ela ser vegetariana mesmo. E é muito bonitinho e fofinho pensar nisso. A Rainha Má, que eu sei que tem o que mais apaixonado pelos vilões do que pelas mocinhas, né? Foi interpretado por Luciele Lavergne. A gente não sabe muita informação sobre a Rainha Má. Então, a única coisa que a gente sabe é que provavelmente ela tem 30 anos. Tem um livro que conta a história dela, né? A versão dela, nesse caso, sobre Branca de Neve. Que, se eu não me engano, se chama Mãe Má. Eu não lembro o nome. Mas eu quero colocar na minha lista, ler aquele livro. E aí, quando eu ler, eu prometo que eu trago pra vocês algumas informações. Eu não sei se vocês são que nem eu, que não decoram o nome de príncipe. E sempre chamo ele de Príncipe Encantado. Mas o nosso príncipe encantado da Branca de Neve tem nome, se chama Florian e tem 18 anos. Então eles têm 4 anos de diferença, tá? Então não é tipo grande coisa em pensar que tipo eles têm 4 anos de diferença, não é grande coisa. Mas pensar que ela tem 14 e ele tem 18, aí a coisa já começa a ficar feia. Pensar, né? A diferença de idade tão grande que eles têm. Que né, não é tão diferença de idade, mas no sentido que cada um tem diferença aí. Outra coisa é que as pessoas criticam e falam muito desse fato dele ter chegado e ter beijado ela do nada. Mas na verdade, gente, o filme, ou melhor, o filme. O filme era pra trazer, né, modificar isso. Como o filme ficou bem pequenininho, acabou tendo que cortar muitas cenas, tem uma cena específica que explica que, na verdade, a Branca de Neve e o príncipe já se conheciam e provavelmente até namorariam. Só que a Rainha Má, né, acaba ameaçando ele, falando que ele não podia aparecer lá. Então por isso que a Branca de Neve tem aquela reação de correr quando ela vê ele. Não porque ela ficou assustada ou porque ela nunca tinha visto ele, e sim porque ela não queria que acontecesse nada com ele. E também explica, né, que a rainha prendeu ele, deixou ele no calabouço, já que ela sabia, né, que se ele beijasse ela, o poder ia sair, né, o coisa ia sair, a maldição ia sair. Então ele deixou ela presa, mas ele acabou conseguindo escapar. E também foi por causa disso que ele beijou ela, porque ele mais ou menos sabia que ia salvar ela. Mesmo assim, ainda continua sendo muito esquisito você beijar uma pessoa morta. Sua voz foi interpretada por Harry Stone. Eu não sei falar esse nome, mas traduzindo, né, era muito bonito. Então dá meio que um príncipe certinho aí nesse ponto, não só pela voz, mas também pela aparência dele. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro, né? O que o filme Branca de Neve arrecadou, o que o filme de Branca de Neve trouxe para o futuro do estúdio Walt Disney. Mas antes de falar sobre o que trouxe, o que aconteceu aí depois, não esquece de curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal, né?
porque a gente vai trazer muito mais vídeos sobre Branca de Neve, mais vídeos sobre o Walt Disney, mais vídeos sobre esse universo aí de animação que eu amo. E não só animação, mas também romance, casais. Vamos ter, sim, bastante conteúdo e eu espero que você goste. Para falar sobre o futuro, né, o que aconteceu depois que o Walt Disney produziu Branca de Neve e os Sete Anões. Foi tão importante, né, pro Walt Disney e arrecadou tanto que ele construiu um novo estúdio chamado Disney Animation Studio, que é o estúdio que a gente conhece atualmente, né? E que também essa produção desse estúdio fez aí surgir os filmes clássicos da Disney, como Cinderela, Pinóquio e outros clássicos que a gente conhece de Cor e Salteado, que a gente ama de paixão. O filme no Brasil, né, foi feito, né, na verdade foi exibido em 1938 e teve duas intérpretes aqui no Brasil, né, quando dublou teve duas intérpretes. Aqui no Brasil teve duas pessoas interpretando a Branca de Neve. A Maria Dalva, que ela interpretava a voz da Branca de Neve, e a Maria Dalva, tá, gente? A Maria Dalva interpretava a voz da Branca de Neve, e a Maria Clara Jacome interpretou a canção, né? Então, cada uma diferenciou aí quem cantava e quem fazia a voz dela. Além desse, mais um pouquinho do futuro aí da Branca de Neve, um pouquinho mais pra frente pro nosso futuro, né? Vamos ter um live action da Branca de Neve. Então, de primeira mão, teremos um live action da Branca de Neve. Já foi escolhida até a atriz que interpretará a Branca de Neve, que é a atriz, né, Rachel Zegrin. Eu não sei falar sobre o sobrenome dela, mas também é muito bonita. E tem, se você tipo ver um pouquinho da foto dela, tem umas semelhanças com a Branca de Neve. E falando também, voltando um pouquinho mais pro passado, logo depois que lançaram Branca de Neve, também ia contar um pouquinho da história dos Sete Anões. Então ia trazer um filme que contaria a história dos Sete Anões. Só que esse projeto também foi cancelado, mas eu achei que ia ser maravilhoso a gente entender a história de cada um dos Sete Anões, como que eles acabaram se unindo, cada uma a história de cada um, por que cada um tinha aquele nome. Claro que, tipo, dá pra entender que cada um tinha um nome porque tinha características físicas dele, ou comportamentais. Mas seria muito bom entender como eles se conheceram, morando naquela casa, e essas informações que a gente queria saber, né? Pena que a série, né, ou melhor, o filme foi cancelado. E agora a gente vai falar de uma parte que eu amo, que é a parte de teoria, então. Falou de teoria, eu já fico muito feliz. Adoro teoria da conspiração, tô sempre assistindo teoria da conspiração, eu adoro. E hoje eu vou falar sobre teorias da Branca de Neve. 3 teorias da Branca de Neve, do filme da Branca de Neve, que acabaram surgindo com o tempo aí. A primeira teoria é que Gepeto, né, o nosso pai do Pinóquio, e Dunga são a mesma pessoa. Como assim, Joyce? Isso mesmo, gente. Essa teoria aí surgiu depois de algum tempo aí. Mas por quê? Primeiramente, eles têm características muito semelhantes. A pele pálida, o nariz meio avermelhado e o meu tamanho. Além do fato de que muitas pessoas acham o Pinóquio antigo, tá, gente? O Pinóquio antigo, do primeiro filme da Disney, muito semelhante às características ali físicas dele, muito semelhante às características físicas que a Branca de Neve tem. Então seria a junção da Branca de Neve e a do Pinóquio. Nesse caso, a Branca de Neve e o Gepeto, que seria o Dunga, com os dois estaria aí um filho dos dois. Já que a gente sabe que um Dunga é completamente apaixonado pela Branca de Neve. Mas para especificar melhor, entender como que o Dunga, que era um anão, virou um homem, a especificação, né, ou melhor, a explicação vem ali no Imaginago. Pra quem não conhece o Imaginago, ele é um youtuber muito famoso que fala sobre animação e que é muito bom em teoria. Então, segundo a teoria dele, um Dunga, na verdade, seria uma criança que os anões, que seria um grupo, na verdade, um grupo de anões, seria um grupo de pessoas
que acabaram se unindo por ser anões e teria encontrado um Duga na floresta e teria achado que ele também era um anão. Então teria pegado ele para criar. Só que depois que a Branca de Neve vai embora e vai morar com seu príncipe, ele começa a crescer. E aí ele percebe, né, eles percebem que ele não é um anão. Então ele expulsa ele da casa por esse motivo, porque era para ser anões, eram para ser anões que se protegiam. Então teria sentido ele ficar ali. Então ele teria expulsado ele de casa, ele teria crescido e continuando apaixonado pela Branca de Neve. Então ele teria feito o Pinóquio, que teria semelhanças com a Branca de Neve com ele. Também seria um sentido para ele criar uma criança e não casar com outra mulher e ter filhos. A segunda teoria é a Branca de Neve está morta. Eu sei que a gente vê essas teorias sempre quando falam de animação. O personagem está morto, o personagem está morto, porque o personagem vê tudo isso. Que é uma teoria até muito da besta, pensar que só porque um personagem vê tal coisa, ou ela tem algum problema psicológico, ou ela tá morta. Mas não. Seja um pouquinho mais imaginação, tenha mais imaginação. Mas faz um pouquinho de sentido essa teoria. Já que, né, naquela última parte final, né, do filme, depois que ela é beijada pelo príncipe, ela vai com o príncipe para um castelo nas nuvens. Então, as pessoas criaram essa teoria por esse motivo, por ter um castelo nas nuvens. E também por causa da reação que ela tem no começo do filme, quando ela é beijada, né? Quando ela é beijada, quando ela vê o príncipe. Seria mesmo que o deslumbre da morte. Então, o príncipe não seria um príncipe, e sim a morte. Por isso que ela tinha aquela reação. E aquele beijo seria o beijo da morte. Na verdade, ela não estaria acordando para ir pro castelo, e sim ela estaria sendo beijada pela morte, sendo levada pela morte. Essa teoria parece fazer sentido, mas descobrindo que na verdade eles já se conheciam, dá pra entender porque ela tinha aquela reação no começo do filme, né, de correr quando ela vê ele. E isso também explica porque ele teve que meio que a ousadia de beijar ela no final. Então, por isso, essa teoria não faz nenhum sentido. 3. A nossa mamãe Gothel, de Rapunzel, é a Rainha Má. Uau! Parece um absurdo também, eu sei, mas essa teoria é maravilhosa. Por que criaram essa teoria? Porque as duas também têm características muito semelhantes e ideias muito semelhantes. E a Disney não tem essa mania de tipo criar personagens e mais vilões com ideias semelhantes. Por quê? A Rainha Má, nós não sabemos a cor do cabelo dela, porque ela tá sempre com aquela coisa na cabeça, mas muito acredita que o cabelo dela é preto. Assim como a mamãe Gothel. As duas têm os olhos verdes. As duas têm uma grande obsessão em ser bonita, em estar bonita. As duas também têm punhais semelhantes. E também os dois filmes se passam na Alemanha. Branca de Neve e os Sete Anões, assim como Rapunzel. Esses casos enrolados, né? Todos os dois se passam na Alemanha. Segundo essa teoria, a Rainha Má não teria caído e teria morrido daquele penhasco. E sim que ela teria se segurado em alguma coisa, teria conseguido entrar em algum lugar. E assim, vagando ali para a Alemanha, andando pela Alemanha, ela teria encontrado essa formática, teria descobrido os poderes dela e teria conseguido exercer. Isso também responde aquela dúvida que eu acho que algumas pessoas devem ter, porque quando ela caiu da torre, ela só caiu pó, porque ela tinha muito tempo, ela era muito velha. Essa teoria também é o máximo. Eu adoro essa teoria em conectar as duas e achar que as duas são a mesma pessoa. Assim é só uma pessoa pra gente odiar e não duas. Ou pra amar, já que eu sei que muita gente ama vilões e vilãs.
Eu também amo, não vou dizer que eu não gosto. E eu acho que tem que ter vilões em algum filme da Disney, sabe? Às vezes é bom ter essa ideia de tipo, o melhor, o pior, na verdade, o seu pior medo é você mesmo, é os seus problemas e tudo mais, que tem em alguns filmes da Disney atualmente. Mas tem um vilão, é bom. Então Disney, pode trazer mais vilões que a gente não reclama. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um pouquinho do Walt Disney, um pouquinho do futuro, o que arrecadou. E a gente tem que agradecer novamente pro Walt Disney ter tomado coragem de assumir esse risco tão grande e de ter conseguido, porque hoje a gente tem tanto filme de animação, tanto filme maravilhoso de animação, graças ao Walt Disney. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, que vai ter mais vídeo no nosso canal. E hasta luego!